Bom dia a todos, que a paz de Yahshua esteja com cada um que se encontra aqui presente, né? Nesta manhã fria, e aqueles que vão assistir esse conteúdo pelos canais de comunicação do Instituto ID Prover. Para a gente dar início no dia de hoje, vamos fazer uma breve oração para a gente iniciar o estudo, pois hoje vamos falar da graça, o presente do Pai, do Eterno, né? Que encontra-se em Efésios 2, 8 a 9. Então, vamos orar e dar início a este ensino. Pai Eterno, que sejamos edificados por meio deste ensino de hoje. Em nome de Yahshua, teu Filho, que operar do Espírito e o poder do Espírito Santo de Deus venha sobre as nossas vidas e que o Senhor possa agir em nossos corações para a glória do Pai Eterno. Em nome de Yahshua, que o teu reino venha e que sejamos transformados por meio da tua palavra. Amém. Bem, a introdução. Hoje é um tema muito importante, mas ele, de certa forma, eu trouxe numa construção e ele não é tão extenso, mas eu acredito que ele vai dar um significado para aqueles que não compreendem a totalidade da graça, o que a graça nos alcança. Então, o objetivo é entender um pouco essa dimensão da graça sobre as nossas vidas. Efésios 2, 8, 9. Então vamos dar aí esse início. Qual é a reação, sentimento ou emoção que você expressa ao receber um presente? Muitas pessoas, ao receber um presente, eles vão demonstrar alegria, felicidade, amor, bondade e até mesmo generosidade por aquela pessoa que o presenteou. Bem, mas também temos as outras reações, as reações negativas e aquelas reações inesperadas, como reprovação, como ingratidão, ou a pessoa ficar inerte no sentido de indiferença, e algumas pessoas chegam até a recusar o presente que está recebendo. Você sabia, então, que este comportamento que a gente faz ao receber um presente, sendo ele positivo ou negativo, é o mesmo comportamento com o presente que recebemos do Pai Eterno, a sua graça. Infelizmente, nós agimos de modo a manifestar a nossa ingratidão ao Pai Eterno ao recusar o seu Filho e o seu perdão que veio por meio do seu Filho. E cada um de nós nos comportamos e agimos de forma diferente diante dessa graça. Algumas pessoas, como foi dito, agem de forma positiva e outras pessoas vão agir de forma negativa. Somente por meio da intimidade com o Pai e com o Filho, podemos ter uma maior compreensão da graça, que vai além da teologia da salvação e alcança o nível de processo de transformação do homem, natural, carnal, corruptível e temporal, em um novo ser, um homem espiritual, em espírito e em verdade, incorruptível, atemporal, portanto, eterno. Vamos descobrir mais sobre esse presente que recebemos do Eterno e a importância dele para a nossa vida em Cristo. Começamos aqui então nossa reunião missionária e esperamos que todos possam encontrar respostas no ensino de hoje e que sejamos edificados pela palavra do Eterno. Boa reunião missionária a todos nós. Comportamentos contrários. É a primeira questão que a gente vai ver aqui.
comportamento contrário que impede de receber o presente do Eterno, a sua graça. Bem, talvez em algum momento você já se apresentou como uma pessoa incrédula. Em algum momento, talvez você já foi ingrato na tua vida. Em algum momento você já deve ter agido indiferente ou também agido de forma de reprovar algo. Não reconhecer o presente recebido do Pai, o Messias, os seus ensinamentos e a sua palavra. Ou seja, muitos de nós, e até mesmo nós que hoje estamos no processo de transformação, nós já agimos desse jeito. Como nós não entendíamos o processo da graça, nós não entendíamos que o Pai nos amava, a gente acabamos agindo de forma imprudente e apresentamos esses comportamentos. Marcos 8,38, na nova tradução linguagem de hoje, apresenta o seguinte: portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Olha como é interessante aqui. E como a graça é algo que é muito importante para a vida do ser humano em geral. Mas veja que se nós o reprovarmos, ou seja, se nós reprovarmos essa graça, o Senhor também ele vai sim ter vergonha, né, de nós no momento que tudo estiver sendo consumado. E aí tem duas questões aqui muito importantes. Nessa época de incredulidade, nós vivemos um tempo de incredulidade e também um tempo de maldade. E o que acontece? Essas pessoas passam a ter vergonha, muitos, de ser chamados como discípulos, servos do Messias. Agora presta atenção numa coisa que é muito importante. Independente da sua reação, sentimento ou emoção diante do Pai, ao negar o Filho, por meio de tais comportamentos, na verdade, você está rejeitando o perdão e o amor do Pai, condenando-o a si mesmo por sua incredulidade. Na verdade, o homem que age assim, recusando o presente, na verdade, ele está se condenando. A base de estudo de hoje encontra-se em Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9. Normalmente, para quem já nos acompanha, os ensinamentos, nós apresentamos duas versões. Vamos falar da versão King James, 1611, e hoje a outra versão é nova tradução linguagem de hoje. A primeira, King James. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vocês mesmos. Isso é o dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. A outra versão, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês mesmos, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado de esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Esse versículo ele é muito intenso. E ele traz algumas coisas, alguns elementos que a gente precisa compreender. Primeiro, a graça. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. É a primeira constatação. O início, graça, caminho, fé. Né? Então, assim, o meio é a fé. Mas como adquirir fé num tempo de incredulidade, como a gente viu no versículo anterior? Como adquirir fé num tempo de maldade, como a gente viu anteriormente? Essa é uma questão que a gente precisa responder. Por isso que a fé ela é produzida de forma individual.
E aí a gente compreende aqui outra coisa. E isso não é de vós mesmos, ou seja, isso é um dom de Deus. Até mesmo a fé é um produto, ou seja, é produzido por Deus, não pelo homem. Nem mesmo o homem pode produzir, né, a fé por si mesmo. E como essa fé ela é produzida? Por meio das suas dificuldades, por meio dos enfrentamentos que você tem sobre a vida, os teus leões, os teus ursos, os teus gigantes, tudo isso vai provocar no homem a fé. Então, ou seja, os chamados, depois se você estudar na plataforma, a nossa aula que fala sobre chamados, tudo isso, tudo que Deus faz em nossa vida tem um objetivo central, produzir em nós fé, para que a gente possa crer no seu Filho que Ele nos enviou. Outra questão, não de obras, ou seja, não pelo teu comportamento, no sentido de, eu vou fazer alguma coisa para agradar a Deus. Isso é um entendimento muito equivocado, na verdade, no meio da religião. Vou fazer uma oferta, vou fazer um sacrifício, isso tudo já passou, não existe mais essa época. Nós não estamos mais nessa época, nós estamos na era do Espírito. Então, não são as obras que fazemos que vai direcionar a questão da nossa salvação. Não são as obras que fazemos que vai demonstrar que por meio delas nós estamos salvos. Então, precisa ficar muito claro. E se você verificar na nova tradução linguagem de hoje, eu trouxe essa versão porque ela é muito direta, ela é muito objetiva. A salvação não é o resultado de esforços de vocês. Ponto. Não adianta você fazer nem esforço no sentido de querer ganhar a salvação, de querer ganhar a graça, porque não é por aí, não é o teu esforço. Na verdade, é a tua fé, ou seja, crer nas coisas que Deus está fazendo, crer no invisível de Deus, crer no sobrenatural de Deus, né, que você vai ser movido por este caminho. E principalmente, crer no Filho, o Messias. Esse é o ponto de partida. Agora, o desenvolvimento do tema, né? Como que a gente vai começar a compreender essa questão? Bem, a graça, o presente do Eterno. A graça, o presente de Yahweh. Como eu vou entender isso? O que é a graça de Yahweh, o Deus vivo? Como que você define isso? Como que você entende isso? Como que você explica sobre isso para outra pessoa? Bem, aqui eu vou trazer de uma forma bem simples, porque o objetivo é a gente entender esse dimensionamento da graça, aonde a graça alcança. Então, primeiro, a graça é um atributo do Pai Eterno, por seu amor incondicional ao que Ele criou, o homem. Mas como é um atributo, é uma característica dele, isso está nele, não tem como mudar. Ele é graça. A teologia descreve como um favor imerecido ou bondade divina. Realmente, ela é um favor imerecido, porque nós não merecemos. E ao mesmo tempo é uma bondade divina. Por quê? O Senhor podia agir de outra maneira em nossas vidas, mas Ele preferiu ser bondoso e misericordioso. Por ser um ato de amor incondicional do Pai, o Eterno escolheu nos perdoar, ao invés de amaldiçoar, ou seja, aquilo que Ele criou, Ele preferiu dar o perdão. E isso as pessoas não compreendem. Por quê? Porque no modo de vida ao qual vivemos hoje, nós somos mais reativos, nós somos ativos diante das situações que ocorrem, nós não compreendemos que o Pai nos dá o seu amor de uma forma gratuita. Por quê? Porque nós relacionamos muito das vezes neste mundo de incredulidade, de maldade, nós nos reunimos muito das vezes por interesses, por segundas intenções, por aquilo o que vamos ganhar em troca, se fizer isso ou se fizer aquilo. Então, assim, é difícil a nossa mente limitada compreender algo tão profundo, né? Que é esse relacionamento
sem interesse, sem segundas intenções. A primeira questão que nós vamos ver aqui é a graça salvadora, ou a graça salvífica, conforme a teologia descreve. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor para com nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Efésios 2, de 4 a 5, na nova tradução linguagem de hoje. Bem, vamos entender algumas coisas aqui antes de eu fazer algumas leituras do texto. A primeira questão, mas a misericórdia de Deus é muito grande. Ela é infinita, na verdade. Né? Como a própria palavra descreve, a misericórdia de Deus ela não tem fim. É a primeira questão, e ela se renova a cada manhã. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. O seu amor por nós é tanto, ou seja, a nossa consciência não consegue mensurar esse tamanho do amor. É outra questão que a gente não consegue. Não consegue. Humanamente é impossível. A nossa natureza natural é impossível compreender isso. Só mesmo numa dimensão espiritual que você vai ter um pouco mais de compreensão, mas mesmo assim, ainda neste plano, a gente não tem a totalidade. É uma coisa que tem que ficar claro. Só que, olha que interessante. Quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, significa que o amor, a misericórdia do Senhor, ele cobre a nossa vida no tempo que a gente estava ali espiritualmente morto por causa da desobediência. Tem entendimento, tem teólogos, não vou entrar nesse mérito, que entende que a pessoa só começa uma vida com Deus, só começa uma vida com o Senhor a partir do momento que ele vai numa denominação, aceita o Senhor e ali a vida dele começa. Antes Deus não está com ele. Bem, aqui já não diz isso. Né? Existem vários outros exemplos, mas aqui já não diz isso. Eu entendo como experiência de vida. O Senhor esteve comigo em todo momento da minha vida. No meu momento de incredulidade, no meu momento de dureza de coração, no meu momento de apostasia de fé, no meu momento quando eu estava morto espiritualmente por causa da desobediência, o Senhor estava comigo, encontrando formas e meios de atrair a minha atenção para Ele. Mas de que forma? Através da sua misericórdia, através do seu amor e através da sua graça. Foi esses caminhos que eu entendo que todo momento da minha vida o Senhor de alguma forma estava comigo, me guiando, me orientando, me ensinando e fazendo com que eu aprendesse. Mas por que isso? Efésios responde: Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, na verdade ele levou o pecado do mundo. Não foi só o meu pecado e o teu. Foi o pecado do mundo. Então isso já vai além da nossa compreensão. Por quê? Porque a ideia de uma teologia separatista, né? Se você está fazendo isso certinho, você está separado. Não é esse o entendimento que temos que ter. Não é esse tipo de teologia que temos que viver. Deus, como a palavra diz, o Senhor nos colocou, Jesus ora para que Deus nos deixe no mundo, para que a gente viva a nossa vida, mas porém que nos livre do maligno. Então foi uma oração que Jesus colocou, para a gente ser livre do maligno, mas que a gente tem a nossa vida para viver aqui. Os nossos testes, a nossa prova e tudo mais que a gente vai ver logo adiante. Então, o que eu preciso entender? Que a união com Cristo, ou seja, Cristo morreu na cruz, fez com que o mundo se unisse a Deus. Só que tem pessoas que preferem escolher recusar esse presente, como a gente viu no início. Essa é a diferença. Outros vão aceitar o processo que a gente vai ver adiante, de transformação, por exemplo.
Perfeito? Outros vão acreditar só na graça da salvação, a graça salvífica. Ah, a graça salvou, agora eu posso fazer tudo. Eu posso me melecar no barro, posso me melecar na lama, eu posso viver minha vida de qualquer jeito que Jesus já fez tudo mesmo. Não é bem assim. Perfeito? Se você não seguir a palavra, se você não seguir os mandamentos, se você não for uma pessoa obediente, você recusou o presente, na verdade. Você está naquele grupo que recusou, você, na verdade, está agindo de forma negativa. Então, a gente vai entender algo aqui da seguinte forma: nós não merecemos o perdão, entretanto, o Pai nos perdoa. É a primeira certeza que você tem que ter no teu coração. O Pai eterno, por meio do seu Filho, o nosso Senhor, Ele nos perdoa. Independente do que você fez. Independente do que você... Se você está vendo essa mensagem agora e acabou de cometer algo minutos antes, independente do que você fez, o Senhor te perdoa e Ele aceita um reconciliamento e um processo de transformação na tua vida. De que modo? Por que que isso ocorre? Porque Ele enviou o seu Filho amado com a missão de nos salvar. Sendo Ele a justiça do Pai, que nos ama de tal modo que a nossa natureza humana ela não consegue compreender. Devido e principalmente por causa das nossas raízes malignas que estão no homem. Nós precisamos nos livrar dessas raízes malignas, que fazem parte do interior do homem. E é manifestado aonde? Na carne. Você pode ver e olhar em tua volta e olhar para si mesmo, que é mais importante, olha para si em vez de ficar olhando à sua volta. Nós somos egoístas em nosso modo de viver e pensar. É por isso que nós não conseguimos compreender, por exemplo, a graça do Senhor, o perdão, a misericórdia. Por quê? Porque nós somos egoístas. E isso não é uma raiz divina, é uma raiz maligna. O egoísmo no homem é uma raiz maligna. Outra questão: nenhum de nós pode apagar os pecados, transgressões e as iniquidades e adentrar ao reino dos céus. Algumas pessoas acham que, não, vou deixar para resolver isso no final da vida, e chega no final da vida nem dá tempo. Vou deixar para resolver isso amanhã, chega amanhã, já foi, não dá tempo. Mas entenda uma coisa, você não consegue nada, o homem não consegue nada para apagar seus pecados, transgressões e iniquidades, nada. Tudo é feito por meio do Pai e do Filho. Por mais que você se julgue uma pessoa boa, que ajuda as outras pessoas, que contribui na vida de outras pessoas, você não consegue vencer o pecado por si mesmo, por exemplo. Você não consegue vencer as raízes malignas por si mesmo. Somente o Pai, Ele pode nos libertar, nos purificar e nos transformar por meio da sua graça, que está na fé em seu Filho, o Messias, único Salvador, remidor do seu povo. É através de Yahshua que nós somos reconciliados e chamados de filhos por Yahweh, o Deus vivo. Isso é muito importante a gente compreender. Veja o que está escrito em Tito 2:11. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ou seja, todos, de totalidade, de inteiro. Então, temos 8 bilhões de almas sobre a Terra hoje, 8 bilhões de pessoas. O Senhor se manifesta a esses 8 bilhões de pessoas. Vão ter dois grupos que vão aceitar o presente e vão se transformar. Tem pessoas que não vão aceitar o presente. E a gente vai entender algumas questões aqui na frente, adiante. Mas vai existir esses dois tipos de pessoas. Uns que vão aceitar o presente e vão ser transformados. Outros que não vão aceitar o presente. Mas a graça ela é manifestada para todos. Entenda isso no teu coração. Às vezes eu vejo pessoas olhando para o irmão, para uma pessoa que está num processo, que está numa luta, e, primeiro, quer impedir a pessoa de viver o processo dela. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos o quê? Interceder de que forma? Em oração, em comunhão,
dando conselhos, dando direção, mas a pessoa ela vai ter que escolher o caminho, se ela vai aceitar o presente ou não, porque o presente ele é individual, ele chegou a todos de forma coletiva, mas cada um recebe o seu presente de forma individual. A graça chega na vida de cada um de forma individual, é selada. É como se fosse escrito só o seu nome, só você vai poder dizer sim ou não. Outra pessoa não poderá fazer isso por você. Agora vamos entender a outra parte, porque muitas pessoas não compreendem essa segunda parte da graça aqui, que para mim ela é tão importante quanto a questão da graça da salvação, a graça salvífica, né? A graça transformadora. Você já ouviu falar desse termo, da graça transformadora? Algumas pessoas já têm falado sobre, já têm ensinado sobre, mas eu vou trazer alguns pontos aqui. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A primeira questão. A graça transformadora, a primeira coisa que você tem que entender é que você pecou e você está destituído da glória de Deus. É a primeira questão que você tem que entender. É a primeira questão, e aí vai te trazer um entendimento primeiro da graça salvífica, que ela vai chegar até você e te fazer uma oferta para começar um relacionamento. É o início de um relacionamento. E você pode aceitar ou não. Só que a graça transformadora, o objetivo é o quê? Te transformar semelhança ao Filho. Perfeito? E vamos entender esse processo. Então, 3 coisas primeiras que a gente tem que compreender. A graça transformadora, necessária para a vida em Cristo por meio de suas palavras e ensinamentos. Vida prática. É a primeira questão. A graça transformadora ela vai ter o poder de te cobrir de tal modo que você vai estar aprendendo a palavra, você vai estar cometendo erros e ela vai estar te cobrindo, vai estar te transformando. Este é o primeiro passo. A segunda, para o relacionamento com o Pai Eterno e o operar do seu Santo Espírito. Você não consegue simplesmente, é uma visão equivocada de falar, eu aceitei o Criador, eu aceito suas palavras, e é como se ali, pronto, acabou tudo, já estou purificado, transformado, sou um novo homem, não erro mais, não falho mais. Não. Para você se relacionar com o Espírito Santo, com o Pai, você precisa da graça transformadora. Por quê? Porque é como, para você ter uma melhor compreensão, é como Deus entender assim, eu sei que o meu filho vai errar, mas eu o perdoo pelos erros que ele vai cometer no presente e no futuro. Porque a graça salvífica ela tem a ver com o passado. Então a graça transformadora tem a ver com o presente e com o futuro. E a terceira questão, por isso que é importante a graça transformadora, é o rompimento dos padrões de comportamento que não agradam ao Pai, mas estão enraizados no homem natural, devido ao passado, e precisa de conserto no presente momento, para que deixe de existir num futuro próximo. Ou seja, a graça transformadora, ela vai pegar o homem e vai, através do Espírito, será trabalhado para ele romper os padrões de comportamento que não agrada a Deus. Aqueles hábitos que o Senhor não se agrada, aquele estilo de vida que o Senhor não se agrada, aqueles propósitos que você tem que o Senhor não se agrada, você começa a ser transformado pela graça transformadora. É redundante, mas é isso mesmo. Você vai precisar desse processo. É como se Deus, que Yahshua, estivesse pagando uma conta para você. Além daquele momento de cura, ele já está deixando um dinheirinho ali, um valor para te pagar aquele momento de hospedagem. Lembra do bom samaritano? E ainda ele vai falar assim, não, na volta ainda, se tiver mais alguma coisa para pagar, eu pago. Entendeu? Compreendeu? É isso aí. Compreenderam? Está todo mundo tranquilo então? Agora, se está tranquilo, vamos entender o processo de tratamento, né? Se eu sei que a graça transformadora ela é boa, então eu preciso entender esse processo de transformação. Sabe por que muitas pessoas, milhares de pessoas, têm caído? Têm se afastado do eterno? Têm se tornado pessoas muito mais a fundo incrédulas,
e agindo na maldade? Porque não tem aceitado a graça transformadora. Tem se escondido atrás da graça salvífica e não tem aceitado o chamado do Senhor para a graça da transformação. Então vamos entender esse processo. E aí você vai entender o porquê muitas pessoas se afastam. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, os processos de tratamento da graça transformadora começam por onde? Somos justificados gratuitamente pela graça. Está onde? Em Cristo Jesus. E também pela redenção. Está onde? Em Cristo Jesus. Perfeito? Então a tua vida começa com Cristo. Inicia-se com Cristo e termina com Cristo. São os 3 passos que você tem que entender da questão da graça transformadora. Ela inicia com Cristo, segue o processo com Cristo e termina com Cristo. Bem, no passado, como que essa graça transformadora ela me alcança? A gente viu aqui, e eu creio que tenha ficado claro para todo mundo, é que a misericórdia, o amor do Senhor, ela não tem fim, acompanha todo o nosso tempo, toda a nossa vida, toda a nossa existência. Então, a primeira questão que o Senhor vai tratar é o nosso passado. Então, o Senhor, a fase 1 do passado é o nosso tempo de ignorância. Perfeito? É o nosso tempo de ignorância. É a primeira coisa que a graça vai nos alcançar. Ela vai tratar o nosso tempo de ignorância. De que jeito? O Eterno, Ele cuida de nós, mesmo que estamos em rebeldia, murmurações e comportamentos que desagradam ao Pai. Ou seja, a sua misericórdia. Aonde vou ver esses exemplos? Visite a história de Moisés do Egito, visite a história de Moisés no deserto, e você vai encontrar um Deus misericordioso de uma forma tremenda. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente poder entender melhor essa questão. Êxodo 16:35. Durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. Quanto tempo o Senhor alimentou um povo rebelde, murmurador e que queria voltar para o Egito? 40 anos. Se você parar para pensar, quanto tempo você demorou para reconhecer o Senhor como Salvador na tua vida? Quanto tempo você demorou para reconhecer o poder e operar do Pai e do Filho na tua vida? O sangue sobre a tua vida, a graça sobre a tua vida. Talvez algumas pessoas iniciou esse processo com 10 anos, outras começou esse processo com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50, com 60, com 70. E onde você acha que o Eterno estava esse tempo todo? No oculto, meu irmão, cuidando de você. As feridas que você tem hoje por não ter, de repente, a presença de um pai, de mãe, de pessoas mais próximas, o Eterno estava lá cuidando de você. O Eterno estava lá cuidando das tuas feridas, dos teus tombos. O Eterno estava lá te dando livramento. O Eterno estava lá abençoando a tua vida. Então, no oculto, a graça, a misericórdia e o amor do Senhor, cuidando de você. Se você tiver 40 anos hoje, e você fala, nossa, mas eu não conheci o Eterno. Mas Ele te conhece. Eu não tive intimidade com o Eterno. Mas Ele está disponível para ter intimidade contigo agora. Eu não sei como orar. Entra no teu quarto e começa a falar com Ele, conversar com Ele. O Espírito de Yahweh vai transformar essa conversa numa oração. Então você precisa se aproximar dele também. Perfeito? Mas ele sempre esteve presente na tua vida. Antes do teu nascimento, durante o teu nascimento, durante a tua vida e até os últimos dias da tua vida.
Mas, é claro, a escolha é tua, do caminho qual você vai seguir. Aceitar o presente ou recusar o presente. A decisão é tua. Outra questão, Miqueias 7,18. Olha como ele é maravilhoso. Quem é Deus semelhante a ti? Olha só, como é uma oração isso aqui que Miqueias estava fazendo. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, e que passa por cima da rebeldia do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Olha que versículo maravilhoso para encorajá-lo a buscar o caminho do Senhor, a buscar o caminho da salvação, a buscar o caminho da redenção. Por quê? Porque o Senhor, ele não retém para sempre a sua ira. E ele tem prazer, na verdade, de derramar sobre a tua vida as coisas boas, a bondade dele, o amor, a misericórdia, a graça, o perdão. Outra questão, Lamentações 3, 22 a 23. Diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que essa palavra quer nos trazer? Confiança, segurança e esperança no eterno. Ou seja, o teu passado, para ele, não é o que importa. É o teu presente e o teu futuro ao lado dele, unido com Cristo. É isso que verdadeiramente importa. Agora, a fase 2, esquecendo o nosso tempo de ignorância. Você acha que acabou só na fase 1? Não. A misericórdia dele é o quê? Inesgotável. Ela se renova a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Agora vamos entender então como eu começo a fazer esse passo para se aproximar do Senhor. Esquecendo o nosso tempo de ignorância. O Eterno apaga da memória tudo o que fizemos que não agradou a Ele, salvando, perdoando, remindo-nos pelo sangue do Messias, justificando-nos pelo Filho e nos regenerando, para sermos diante dele o quê? Nova criatura. Isso nos leva para um caminho muito importante. Para você viver num ambiente com ele, existe uma condição. E é por isso que a graça salvífica só, ela não consegue completar todo esse processo. Você precisa se arrepender. Isto mesmo. Você precisa se arrepender. Aquele momento que você chegou diante do Senhor, o teu passado ele apaga. Ok. Agora ele vai conversar contigo sobre o quê? Presente e futuro. E por onde começa? O arrependimento. Por onde você inicia um relacionamento mais próximo do Senhor? Pelo arrependimento. Vamos ver em Atos 17, 30 a 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. O que ele não coloca em conta? O tempo da ignorância. Anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar. O que ele anuncia? Vamos lá. Que se arrependam. Ficou claro? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, Yahshua, o Messias. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, aqui ele reforça que o Messias ele foi ressuscitado dentre os mortos e vai julgar o mundo. Então, para que nós não sofremos o julgamento, né? Acho que é a melhor colocação, para que nós não sofremos o julgamento, ficamos distantes do Senhor,
O que ele nos pede? Para que a gente se arrependa. E o que ele não vai levar em conta? O nosso tempo de ignorância. Ou seja, é como se o nosso passado, neste momento, o Senhor estava pegando e falando assim, eu já paguei, finaliza. Perfeito? Agora vamos entender então como funciona o nosso presente? Dentro desse processo da graça da transformação, o que vamos compreender agora é a questão do presente. Falamos sobre o passado, agora vamos entender um pouco sobre o presente, da graça da transformação. Fase 1. O que você vai fazer no presente? Aceitar o Messias como o seu único Salvador. Perfeito? Vocês estão entendendo aí? Estão pegando o processo da transformação? Maravilha. Vamos encontrar então em Hebreus, capítulo 4, versículo de 14 a 16, esse entendimento. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, ou seja, o arrependimento, confessar ao Senhor as suas transgressões, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí, olha que interessante, o verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe o que isso significa? Que você tem um trono esperando por você. E esse trono chama trono da graça, aonde você pode chegar do jeito que você tiver. E diante desse trono, alcançar misericórdia e achar, ou seja, o perdão, encontrar o perdão, encontrar a graça, achar graça. Mas para que tudo isso? Para que a gente possa ser ajudados em tempo oportuno. E que esse tempo na sua vida seja agora. Que você possa chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu me arrependo. Eu aceito o Senhor como meu único Salvador. Eu quero que a minha vida seja transformada por meio de Ti. E confessar os pecados diante do Senhor, aquilo que vir na tua mente naquele momento. E aí você vai pedir a Ele, me ajude neste momento. E transforme a minha vida. Mas para fazer a tua vontade, não a minha. Então, aqui a primeira etapa, você precisa aceitar o Messias como teu Salvador. E você deve chegar de que forma no trono? Com confiança. É o que a palavra nos traz, você precisa estar confiante. Por quê? Porque o Senhor já fez tudo pela tua vida. Lembra desse momento? Ele já morreu na cruz, o sangue já foi derramado, ele já foi ressuscitado com o Pai, já está em glória no trono e está lá só te esperando para você ir lá conversar com Ele. Ter uma conversa com Ele. Agora, na fase 2, no presente, tem umas outras questões que a gente precisa entender também. E é por isso que você vai ver que muitas pessoas só chegam lá na questão da graça salvífica. Como em festa, tá? Agora estou salvo, estou transformado, e não liga para fazer a correção. Aqui nós estamos falando da correção, do conserto. Você se consertar diante do Senhor. A fase 2, os processos de tratamento que passamos. Purificação, refino, correção e santificação. Guarda isso na tua memória. Quando você vai pelo processo de transformação, você vai passar por purificação, refino, correção e santificação. Vamos ver o primeiro? Purificação. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.
Aí, para algumas pessoas, começou a ficar difícil. Sabe aquela pessoa que... Você vai entender o que eu vou falar. Aquela pessoa que... Tem a pessoa que recusou o presente. Tem a pessoa que aceitou o presente. Mas existe um terceiro tipo de pessoa. Que é aquela que na tua frente não recusa o presente. Faz um sorriso, uma aparência de felicidade, cata o presente e guarda, esconde, não usa, dá embora. Agora nós vamos conhecer esse terceiro tipo de pessoa. Mas para as pessoas de fora, ela aceitou o presente. Perfeito? Para as pessoas de fora, ela se veste como se aquele presente tivera agradado. E aí não aceita os processos ao qual estou falando aqui. Esse tipo de terceira pessoa que vive de aparência, que vive no engano. E enganam a muitos. E muitos caem nas ciladas e armadilhas dessas pessoas. Agora vamos entender então. Purificação. Já vimos o versículo de 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Eu trouxe de novo porque a gente precisa entender uma coisa. Tornar algo puro, limpo ou livre de impurezas. O que essa palavra está nos trazendo? Nós precisamos tirar tudo aquilo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito e a nossa alma. Aqueles pensamentos que o Senhor não se agrada, aqueles comportamentos que a gente faz que o Senhor não se agrada, a gente precisa se purificar. Quantas pessoas que já estão há 10, 15, 20 anos em ministérios, diz que conhece o Senhor e fica julgando a vida dos outros? É isso aqui que a palavra está falando. Você precisa se purificar dessa impureza, porque isso é uma impureza. Quantas pessoas dizem conhecer o Senhor, mas vivem em contendas, vivem em fofoca, vivem em discussões, em briguinhas que isso você está contaminado. Então você precisa se limpar dessas contaminações. Só que não para por aí. Se você quer se aprofundar no relacionamento com o Senhor, você vai para a segunda etapa, que é o quê? O refino. Isaías 48, 10. Veja, eu refinei você, embora não com prata, eu o provei na fornalha da aflição. Glória a Deus. Aonde você foi forjado, onde você foi provado? Na fornalha da aflição. Tem pessoas que começam a vida a ficar difícil, acha que é o inimigo, acha que é o mal, Não! Tem momentos que o Senhor vai te precisar te colocar na aflição para você ser forjado. Ou nós não estamos aqui para sofrer as dores de Cristo também? Porque Cristo passou pela fornalha da aflição. Ou, não, para nós não, isso ali é só para o Messias, só para o Filho. Não, irmãos, é para nós também. Nós precisamos ser forjados na fornalha da aflição. Esse é o processo de refino, nós vamos ser refinados. E o que significa isso? Bem, eu passei pela primeira fase, fui purificado, mas ficou ainda algumas coisas que contaminam a minha essência. Então essas matérias, elas precisam ser tiradas também. Tornar mais fino. Separar de uma substância as matérias que lhe alteram a pureza. Ou intensificar, acentuar. Ou seja, nesse momento o Senhor está pegando aí algumas matérias ainda que altera o teu estado de pureza e tirando para fora. É isso que o Senhor está fazendo. É por isso que nós precisamos da graça transformadora. E depois disso, passamos refino, passamos a purificação, entramos no quê? Esse aqui muitas pessoas fogem. Algumas já fogem das outras. Esse aqui então, correção.
Hebreus 12, de 5 a 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E agora? Ficou fácil ou não seguir o Messias? Ficou fácil ou não ir pelo caminho da graça transformadora? Por quê? Porque ele vai me disciplinar? Ele vai me castigar? Sim. Porque imagina uma peneira e aquelas impurezas ali. O Senhor tem que mexer naquilo, tem que mexer na estrutura para que essas impurezas saiam fora. Então a correção faz parte do processo. A correção faz parte da graça transformadora. Porque ele ama. E é por isso que ele te chama como filho. Ou você, como pai, quer ver o mal dos seus filhos. Quando você vê o seu filho num caminho errado, você não tenta fazer de tudo para corrigi-lo? Tem uns que não. Tem uns que na sua natureza vai ter que viver coisas para ser corrigido lá na frente. Tem pessoas pela sua natureza vai ter que passar por esse processo lá na frente, sozinho, por meio da dor, por meio de solações. Vai ter que passar. Mas quando você, como pai ou mãe, você vê o teu filho no momento de descendo ladeira abaixo, vamos usar essa expressão, você não vai lá e quer pôr a mão? Imagina Deus. Só que o que ele faz por amor, ele vai deixar você passar pelos processos. Porque ele entende que aquele processo vai te transformar. Se você escolher o presente. Ele vai estar contigo. Agora, se você se tornou aquelas duas outras partes, a pessoa que recusou de imediato, ou a outra pessoa que agiu pela aparência, essas duas pessoas não estão com o Senhor. Verdadeiramente não estão com o Senhor. Aqui nós estamos falando das pessoas que vão aceitar todo esse tratamento, que vão aceitar ser transformados. É desse outro grupo, ou seja, se a gente dividir em três, né, uma parte, né, e duas partes vão se ausentar da presença do Senhor. E muitos dessas duas, principalmente das pessoas que vivem com hipocrisia, vão viver como se tivesse aceitado o Senhor. Lembra-se disso. Muitas pessoas estão no meio como se tivesse aceitado, mas, na verdade, recusou o presente. Preste muita atenção nessa mensagem. A terceira questão, então, é... Então, só um fechamento aqui antes, tá? Da correção. A correção, então, para nós é o quê? É um ato ou efeito de corrigir, de tornar melhor ou mais correto. Então é por isso que o Senhor nos corrige. Por quê? Ele quer que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas mais corretas, pessoas mais retas diante dele e, é claro, das pessoas em nossas voltas. Perfeito, meus irmãos? Então, preste bem atenção nisso. Essa terceira etapa é muito importante. Não fuja dela também. Agora, a outra etapa, santificação. As pessoas acham que aceitei o Messias, agora estou santificado. Não, você está provando da graça salvadora, e aí ele vai te chamar para a graça de transformação. Perfeito? E isso precisa ficar claro para vocês, senão vocês não vão conseguir viver uma vida com ele, e é por isso que tem muitos aí que estão incrédulos, estão com o coração endurecido, que estão com a fé apostata, né, a apostasia da fé. Por quê? Porque crer em promessas que não vão acontecer, promessas que homens falaram e não foram o Senhor, crer na sua própria convicção, estilo de vida, nos seus hábitos, no seu comportamento inadequado, na sua consciência e pensamentos que estão fora daquilo que o Senhor quer. Então, não estão santificados. Perfeito? Então, tome muito cuidado com isso também. E Hebreus 12, 14 nos diz o seguinte. Ó, ele começa assim, para ver que não é fácil. Esforcem-se. E aí? E agora? Quebrou toda a teologia. Que é pregado que é muito fácil. Sabe, tudo que você for pesquisar para o caminho de Jesus, para o caminho do Pai, o relacionamento com o Espírito Santo, e for muito fácil,
Tenha atenção, dá um passinho para trás. As Escrituras dizem para o homem examinar a si mesmo. Examine. A Escritura também diz para a gente ouvir e reter o que é bom. Ouça e retenha o que é bom. Mas tome muito cuidado. Principalmente que a gente está numa era muito difícil. De muita informação, de muito conhecimento e coisas, mas com pouca vivência com o Senhor. Com pouca experiência verdadeira com o Senhor. Então nós estamos num mundo complicado para aqueles que verdadeiramente estão buscando o Senhor. Então, santificação. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você sabe por que muitas pessoas não veem o Senhor? Falam do que não conhecem? Porque não estão em santidade. Essa é a verdade. Não estão em santidade, não vão ver o Senhor. A palavra dele deixa muito claro. Então, se você não passar pelo processo de santificação, você não vai verdadeiramente ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas assim, irmão, mas teve uma pessoa assim, não vive uma vida mais ou menos, mas o Senhor fala através dele. Ok, o Senhor pode usar quem Ele quiser para chegar até você. A questão é o fim, aquilo que o Senhor quer alcançar, o propósito que o Senhor quer alcançar. Então Ele pode usar qualquer pessoa. Mas isso não significa que a pessoa vive no estado de santificação. O Senhor pode santificá-lo por um momento, porque o Senhor não usa ninguém a qual Ele não santifica. Então Ele vai usar a pessoa ali por aquele momento, e ok. Mas não significa que a pessoa está no estado de santificação, que é o que a palavra pede. Perfeito? Entendeu tudo? Então vamos para outra parte. Então no futuro, já entendemos agora então o presente. E as 4 fases do presente, perfeito? Agora a gente vai entender a questão do futuro. Futuro. O teu minuto seguinte, porque tudo para nós que é um minuto seguinte é futuro. O presente é agora, irmãos. Estamos aqui. Daqui 10 minutos já é futuro. Daqui 20 minutos já é futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida em segundos à frente. Então, isso para nós já é futuro. Talvez é isso que as pessoas não têm entendimento, porque as pessoas têm entendimento de futuro. Daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 50 anos, daqui 20 anos, daqui... Não. O tempo de Deus é diferente. O futuro de Deus começa quando você aceitou Jesus, no presente. E o futuro de Deus começa no presente que você aceitou Jesus, apagando o teu passado. Consegue compreender isso? É difícil, irmão. Mas se você viver na presença dele, você vai ver que é fácil. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o presente. O Senhor, Ele é o futuro. O Senhor, Ele é o passado. E Ele é tudo em todos. Então vamos lá no futuro. Fase 1. A transformação pela graça. Um vaso novo, nova criatura, vivificado por meio de Cristo. Ou seja, a pessoa aceitou o processo. Estou falando da pessoa que aceitou. João 6:63. O Espírito da vida. Então você recebeu o presente e você passou pelo processo de transformação, você vai receber o Espírito de Deus. Então o Espírito da vida, ou seja, você já não está mais morto, você já está vivendo no Senhor. A carne não produz nada que se aproveite. Ou seja, aqueles que recusou o presente, ou aqueles que estão vivendo na aparência, não terá nenhum aproveito, porque estão na carne, não estão no Espírito. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Isso só então para aquele primeiro grupo, que aceitou o presente e aceitou o processo de transformação. Efésios 2:1-3. Olha que interessante essa palavra. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Passado, presente e futuro. Vocês já entenderam isso daqui. Então, esse versículo a gente vai olhar nesses 3 estágios de tempo. Passado, presente e futuro. Para você ver a dimensão da graça na sua vida. A dimensão desse presente. Vou voltar aqui o versículo para a gente compreender. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Passado, presente, não pode estar no teu futuro. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Neste momento, quando a gente aceita o processo de transformação, de purificação, por isso que é importante, de santificação, isso se torna o nosso passado. Mas você pode ver que mesmo a gente indo no processo, que a gente, dentro do processo de transformação, a gente vai ter essas práticas, o Senhor nos vivificou, estando ainda mortos em ofensas e pecado. Só pelo passo que você deu diante dele, aceitando ele como Salvador e se arrependendo. Aí o processo que você vai ter que enfrentar para você ser transformado vai levar a um tempo. E é interessante que as pessoas não compreendem isso, mas as pessoas, né, como a teologia descreve do secular, entende. Imagina uma coisa, a pessoa ela está com um hábito ruim, perfeito? Está com um hábito ruim. Seja qual hábito que você quer colocar aí, mas é um hábito ruim, que não agrada o Senhor. Aí ele procura um profissional para ajudar. Hoje temos essa questão de programação neurolinguística, temos psicólogos. Se for um hábito ruim que envolve essa parte comportamental, perfeito? É isso que a gente está vendo aqui. A pessoa vai e busca, e ali, depende do profissional que encontra, vai dar ali ferramentas, um método, para que ele transforme aquele mau hábito. Perfeito? Assim é o Senhor na nossa vida. Ele vai nos dar caminho para a gente corrigir os maus hábitos, para a gente corrigir os maus comportamentos. Esse é o processo do Espírito Santo na nossa vida, porque ele vai convencer a gente do pecado, ele vai convencer a gente da justiça de Deus, e ele vai convencer o quê? Do juízo. Então, por isso que ele também vem nos transformar. E agora vamos entender, então, a fase 2 dessa questão do futuro. A realidade da eternidade se faz presente em sua vida. Quando você está olhando para o futuro com o Yahshua, com o eterno, a realidade da eternidade ela se faz presente em sua vida. Efésios 2, 5 a 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha como é muito interessante essa passagem, porque a primeira questão é, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Perfeito? Passado e presente momento. Ele, o que ele fez? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, pela fé que nós íamos ter em Cristo, no seu Filho, ele já nos vivificou. Por isso que passado, presente e futuro para o Senhor é uma coisa só. É só nós que entendemos aqui nesse espaço que vivemos, as coisas, o passado, presente e futuro de modo separado. Mas para o eterno é como se fosse uma coisa só. Ele faz de uma esfera, uma palavra dele lançada, é uma coisa só. É já o passado, presente e futuro acontecendo simultaneamente. Que é os tempos, né? Cronos, Kairos e Airon. Então, tudo num tempo só. E nos ressuscitou juntamente com ele. Peraí, mas Jesus foi ressuscitado há 2000 anos atrás? Olha como a palavra dele é maravilhosa. Naquele momento que Jesus foi ressuscitado, nós ainda estávamos na eternidade, vindo passar ao nosso teste de prova aqui na terra. Então, o nosso pecado já estava pago. Aquilo que íamos fazer aqui de errado, o Senhor já pagou. E quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ele já sabia que uma parte de nós
e ia aceitar o presente da graça e ia estar com ele. E então foi vivificado. Outra parte vai ficar escondido. Vai viver na aparência, que aceitou e não aceitou o presente. Essa também está no meio de nós. E tem uma parte que é rebelde, será rebelde até o fim, e recusou o presente e a graça. Agora, onde que ele nos fez assentar? Você crê que você está assentado com o Senhor nas regiões celestiais? Que o teu espírito está vivificado nele, e por isso que você você não é mais uma alma vivente, você é um espírito vivificado. Você crê nisso? Se você crê, você está vivendo na eternidade. Através daqui e agora, dessa vida, deste momento. Portanto, meus irmãos, o amor do Pai por meio da sua graça é rica e em misericórdia. Ela é rica em misericórdia. Nos condiciona a viver por meio da fé em seu Filho. Ou seja, tem uma condição. Você precisa aceitar o meu Filho e se arrepender. Mas isso não provém de nós mesmos, provém dele, pois a fé é um presente do Pai. A base de estudo de hoje. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado de esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A gente viu isso no outro momento. Perfeito? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Agora você deve estar se perguntando, então, o que eu devo fazer? Qual o conserto que eu devo fazer, né? Talvez você deve estar aí meditando nessa questão. Então, vamos ver algumas coisas que a gente pode aprender com esse estudo e que a gente pode mudar. Sair desse lugar de separado do Senhor, né, para um lugar vivendo na sua presença. A primeira questão, se você está configurado naqueles dois grupos, de quem recusou o presente ou quem está vivendo de aparência, porque a gente viu um grupo que ele aceitou, então ele está indo no tratamento. Então, aqui é para esses dois grupos, que ainda vive de aparência algumas coisas e outros que não aceitou. Então, a primeira questão, receba este presente do Pai. A primeira questão agora que você tem que fazer. Dá uma parada, entra no teu quarto, entra num lugar em secreto e se reconcilie com o Senhor. Busque e aceite o presente. Então, receba o presente do Pai. João 1,14 nos ensina claramente quem é o presente, quem é esse presente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui ele está falando do Messias, muitos conhecem por nosso Senhor Jesus Cristo, outros conhecem por Yahshua, ou alguns dão outros nomes, não importa. O importante é que você reconheça o Filho do Eterno como teu Salvador. Essa é a questão que você tem que ter na tua cabeça. Então, receber o presente. Tá, recebi o presente, agora, aceitar esse dom gratuito. Como a gente viu, tem pessoas que recebem o presente, guarda e coloca longe, doa, enfim, nem usa. Então, você vai ter que aceitar esse presente, ou seja, viver por meio da graça, viver por meio desse presente. Você vai ter que modelar a tua vida, você vai ter que transformar a tua vida, você vai ter que restaurar a tua vida naquilo que estiver errado. Então, assim, não aceite da mesma forma, não coloque na gaveta. Né? Não receba sem querer aceitar. Então, você já entendeu aqui que o caminho ele é mais embaixo. Então, aceitar esse dom gratuito. João 1, 16, 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Ou seja, ele derrama sua graça de forma constante em nossa vida. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então você recebeu a graça e a verdade, que é a sua palavra, que é o Espírito Santo, por Jesus Cristo. Perfeito? Então você precisa aceitar esse dom gratuito. E a terceira questão, viver aliançado com o Pai por meio do Filho, ou seja, a união que nós vimos aqui. Você precisa estar unido ao Pai e ao Filho. João 1,12. Mas
a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Perfeito? Então aqui você tem que viver aliançado, você tem que crer, você tem que viver, você tem que estar diante do Senhor. Perfeito, meus irmãos? E agora eu preciso o quê? Desenvolver também o meu caráter em Cristo. E aqui a gente eu trouxe duas características. A primeira é a fé. Efésios 4:7 nos encoraja para isso. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, Cristo ele derramou um dom sobre a sua vida. Cristo derramou sobre a sua vida uma medida da sua fé para você crer nele. Então você precisa buscar essa medida. A segunda questão, humildade. Tiago 4,6 nos ensina, antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, se você for uma pessoa soberba, que é uma raiz maligna, você precisa renunciar a isso diante do Senhor. E desenvolver no teu coração um coração de humildade. Para que você realmente tenha cada vez mais a presença do Senhor na tua vida. Agora, alguns ensinamentos, meus irmãos, e já estamos caminhando para o final. O primeiro ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, o homem e a sua história, a sua vida diante do Eterno. Eu creio que foi a primeira coisa que a gente pode somar a esse final de aula. Passado, presente e futuro no pecado. Perfeito? Porque qual homem pode dizer que amanhã não vai cometer um pecado? Qual homem pode dizer que no período da tarde não vai cometer um pecado? Qual homem que pode dizer que depois que lê essa mensagem não vai cometer um pecado? Nós não podemos, irmãos. É por isso que a graça transformadora, esses processos de transformação, de purificação, ele nos acompanha a nossa vida inteira. Sendo perdoados por meio do amor, da misericórdia e da graça do Pai, por meio da fé em seu Filho. E muitos recusam esses presentes do Pai. Por este pequeno tempo aqui na terra, neste mundo, incrédulos vivem por algo passageiro e enganoso, sem pensar nas consequências eternas, vivem separados do Criador. Essa é a primeira questão. Então a gente viu 3 tipos de pessoas aqui. Um que vai aceitar o presente e vai aceitar o processo de transformação. Não só aceitar o presente, aceitar o processo de transformação. Outros vão recusar o presente de imediato e não vão querer saber. Então vai existir esse tipo de pessoa. E o terceiro, que são as pessoas que estão em cima do muro, vamos dizer assim, né? Vivendo ainda de aparência, vai precisar tirar o presente da onde escondeu e viver por meio deste presente. Perfeito? A segunda questão é, a graça do Pai começa com a salvação, por meio do perdão, e remissão dos pecados por meio do sangue do Messias. Entretanto, vai além da salvação. Alcança toda a vida do homem na terra, por meio da graça transformadora, com o propósito de tornar o homem semelhante a Cristo, em sua maneira de pensar, viver e adorar ao Pai eterno. Perfeito, meus irmãos? Ou seja, a graça, o presente do Pai é maravilhoso. Porque o presente do Pai vem revestido de amor, o presente do Pai vem revestido de misericórdia, de perdão, e está disponível a todos. Então, eu encorajo a cada um que vai ver essa mensagem a receber esse perdão do Pai, a aceitar este presente e viver por meio deste presente, sendo transformados, restaurados, consertados dia após dia, para uma vida em aliança, uma vida em união, de relacionamento íntimo com o Senhor e sendo chamado por Ele de filho. Perfeito, meus irmãos? Então, para a gente concluir e finalizar o ensino de hoje,
Eu vou fazer novamente aqui a leitura do texto, para que vocês tenham no seu coração esse texto, e vamos fazer uma breve oração para finalizar. Bem, graça, o presente de Iarro. Eu espero que todos aqui saiam com lição de casa para fazer. Porque aqueles que mesmo aceitaram ainda tem lá as fases da transformação, então todo mundo tem lição de casa para fazer. Encontramos em Efésios 2, de 8 a 9. Aqui eu trouxe a versão da King James, 1611. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus. Não de obras para que nenhum homem se glorie. Como vocês já têm um entendimento, então peço que vocês meditem nessa palavra, que ela é uma palavra de transformação, e que essa palavra possa transformar a tua vida. Agora vamos fazer uma oração. Perfeito, meus irmãos? Aqueles que estão aqui, orem, se quiser ficar sentado, fique, se quiser ficar em pé, fique. Aqueles que estão em casa vendo esta ministração, seja onde for, faça a tua oração em espírito e em verdade, que o Senhor também vai estar aceitando. Amém? Pai eterno, em nome do teu filho Yalcha, pedimos neste momento que esta palavra possa abrir os nossos olhos de entendimento, que possamos ser transformados, que possamos ser revigorados por meio da tua palavra, e que, Senhor, para aqueles que recusaram o presente, Senhor, possa ter uma nova oportunidade da tua presença por meio do teu Santo Espírito e o sangue do Senhor na vida desta pessoa, que ela possa pegar esse presente novamente, Senhor, e ser transformado por meio de ti. Aqueles, Senhor, que vão recusar por incredulidade, Senhor, que o Senhor possa quebrantar os corações dessas pessoas e dali resgatar muitos para o seu reino. Senhor, aqueles que já aceitaram o teu presente, mas não sabem como trabalhar, que o teu Espírito Santo vá de encontro a essas pessoas e o transforme, Senhor. Mostre os processos da graça transformadora e que essas pessoas estejam dispostas a passar qualquer situação, Senhor, para ter cada vez mais a tua presença, para se transformar cada vez mais por teu Santo Espírito, Senhor, pois, como a tua palavra descreve, necessitamos ser santificados para ter cada vez mais a tua presença em nossas vidas. Em nome de Yalcha, agradecemos pelo esse ensino, pelo dia de hoje, e que sejamos edificados por meio desta palavra. Amém.